A paz do Senhor Jesus. Vim deixar um versículo aqui para uma reflexão para você que está em Jeremias 18, apenas o versículo 2, que diz assim: Põe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava. Desci à casa do oleiro e ouvi as minhas palavras. O profeta Jeremias, Deus falou para o profeta Jeremias no versículo 18 para ele descer à casa do oleiro. Deus poderia falar com Jeremias no ambiente que ele estava. Deus poderia falar com Jeremias na casa que ele estava. Ou também Deus poderia falar com Jeremias na rua. Só que não. Só que Deus mandou Jeremias ir para a olaria. Por quê? Porque Deus não queria falar com Jeremias no ambiente onde ele estava. Deus não queria falar com Jeremias na casa que ele estava. Deus queria que Jeremias se movimentasse e saísse do seu lugar de conforto e descesse à olaria, porque lá Deus iria falar com Jeremias. Então, Deus, mesma coisa com nós. Às vezes Deus manda a gente para a olaria porque Deus quer falar conosco lá. E nós estamos no comodismo. Estamos no lugar aonde Deus quer falar. Deus não quer falar conosco e nós estamos. E Deus manda a gente se movimentar e descer à casa da olaria. Mateus 6,6 diz: Entrais no teu quarto, falar em secreto com teu pai, que ele te ouvirá. Jeremias desceu à olaria para que soubesse qual era o propósito que Deus queria com ele. Por que Deus não falou com ele dentro da casa? Por que Deus não falou com Jeremias no ambiente onde ele estava? A questão é que Jeremias tinha que entender que não é no lugar onde que ele está que Deus pode falar. Deus pode falar. Deus onisciente, Deus onipresente. Só que Deus, ele queria ver a intenção de Jeremias. Se Jeremias iria obedecer à voz dele, ele iria descer. Porque Deus queria mostrar algo para Jeremias. Lá ele ia ouvir os princípios, os propósitos, o chamado que Deus tinha na vida dele. Então Deus está dizendo para nós descermos à casa do oleiro. Deus, ele não quer falar com você na sua casa. Deus, ele não quer falar com você dentro do seu ambiente, dentro do seu conforto ou comodismo, não. Deus quer que você se movimente, saia da posição que você está agora e desce à casa do oleiro, desce para a olaria. Porque se Deus mandou você sair dessa posição hoje, saia, desça à casa do oleiro, porque lá Deus tem algo surpreendente para entregar nas tuas mãos. Aí você se pergunta, mas Deus pode falar comigo agora, aonde eu estou? Deus pode falar. Só que nós precisamos entender que para a gente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos descer. Por quê? O texto diz que quando Daniel, ele orou os 21 dias, ele não sabia o porquê. Só que havia uma guerra espiritual entre o príncipe da Pérsia e o anjo Miguel. Porque Daniel orava e não via resposta. Só que Deus não estava só ouvindo Daniel orar. Deus estava vendo Daniel se humilhar. Então, Daniel, para ele ter a resposta do céu, ele teve que descer. Daniel, para ouvir a voz do Senhor sobre a vida dele, ele teve que descer, porque Daniel, ele estava orando, mas ele não sabia. Enquanto Daniel estava orando, Deus estava livrando o povo de Israel. Era uma guerra espiritual, não era uma guerra física, material, era uma guerra espiritual, quando o rei das Persas era uma neutralização. O rei das Persas neutralizou o anjo, impediu do anjo chegar até Daniel e dar a resposta até Daniel. Só que o texto não é o caso agora. O texto vem dizer que quando Deus manda Jeremias descer à olaria, é para Jeremias entender que quando